Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa e se inscreva, ativa as notificações pra você receber todos os vídeos assim que eles forem postados e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Não esquece que você também pode se tornar um membro aqui da Armada do Caldeirão por apenas R$ 6,99 mensais. E aí você tem acesso a emojis exclusivos pra usar nos comentários dos vídeos, no superchat, em lives. O seu nome também vai ganhar um selinho, um caldeirãozinho furado aí ao lado, que vai mudando gradativamente de acordo com o tempo que você é membro aqui do canal. Além disso, você também pode contribuir com as produções aqui do Caldeirão Furado clicando no botão Valeu Demais. Dessa forma, você doa uma quantia dentre as disponíveis aqui e o seu comentário fica em destaque nos vídeos. Mas se você tá meio apertado de grana, pô, Caco, não vou conseguir, pô, queria muito, mas putz, não rola. Não tem problema, meu bruxo, não tem problema, é só você deixar o seu like nesse vídeo que já faz toda a diferença. Combinado? Cada um demonstra o seu apoio como pode. Petunia Evans, mais conhecida como Petunia Dursley, ou como a tia do Harry, era uma pessoa intragável, tal qual seu marido Walter Dursley. Aquela típica pessoa que se julga de bem, mas é cheia de preconceitos, vive fazendo mal pros outros, nunca ajuda ninguém, é a defensora da moral, dos valores, que acha que o filho é um anjo de candura, quando na realidade é o próprio capeta em forma de criança. Essa é Petunia. O que é triste é que existem muitos Walters e muitas Petúnias por aí, e muitos Dudas também. Mas esse não é nosso foco. A Petunia é uma pessoa que causa raiva, ela faz a gente sentir raiva. O personagem tem esse poder. E ao longo da história, a gente vai pensando, poxa, ela é tia do Harry, sabe? Ele é filho da própria irmã dela. Por que isso? De onde vem essa raiva? Por que esse rancor? Por que esse ódio? O Harry é só uma criança, sabe? Por que tudo isso? Até que Hagrid visita Harry pra contar ali que ele era um bruxo, pra entregar a carta de Hogwarts pra ele, auxiliar o Harry a fazer suas compras, né, pra escola. E aí a gente vê a Petunia falando o seguinte: sabia. Claro que sabíamos. Como poderia não ser a maldita da minha irmã sendo o que era? Ah, ela recebeu uma carta igual a essa e desapareceu. Foi pra aquela escola e voltava pra casa nas férias com os bolsos cheios de ovas de sapo, transformando xícaras em ratos. Eu era a única que a via como ela era, um aborto da natureza. Mas pra minha família, minha mãe, meu pai, ah não, era Lilian isso, Lilian aquilo. Tinha um orgulho de ter uma bruxa na família. Nesse trecho fica perceptível a raiva que a Petunia tinha da Lilian. E mesmo depois de tantos anos da morte da irmã e de ter vivido afastada da irmã, ela ainda guardava essa raiva. E ao longo do livro, o tratamento com o Harry não melhora. No ano de 1995, depois do Harry conjurar o patrono, fazer magia fora da escola, inclusive na frente de um trouxa, que era o seu primo, ele acaba recebendo a notificação do Ministério da Magia, e aí ele tá ali explicando o que era, que não tinha sido ele, que tinha sido os Dementadores. E aí o Walter, sem acreditar, pergunta o que diabos eram Dementadores. E a Petunia responde instantaneamente que eram os guardas da prisão dos bruxos, Azkaban. Todo mundo fica surpreso, inclusive o Harry, e ela imediatamente ao falar, coloca a mão na boca, se recolhendo como se ela tivesse falado uma coisa absurda, um enorme palavrão. E esse foi mais um indício de que Petunia guardava alguns segredos. Então Petunia sabia sobre os Dementadores? Ela sabia o nome da prisão dos bruxos? Tudo bem, a sua irmã era uma bruxa, ela cresceu com ela, então ela poderia ter ouvido uma coisa ou outra, mas ela saber e falar não é o ponto. O ponto é como ela falou. Ela falou de uma forma impulsiva, querendo falar. E imediatamente, quando percebeu que tinha falado, tampou a boca, como se tivesse cometido um crime. E aí chega outra carta falando que o Harry não tinha sido expulso ainda, que ia ter uma audiência. E depois chega outra carta e o Walter fica bravo, muito irritado, e expulsa o Harry porque tava cansado daquelas maluquices e coisas anormais, né, aberração dentro de casa. E aí chega uma carta do Dumbledore, só que dessa vez pra Petunia, endereçado a Petunia. E o conteúdo da carta era muito breve. Lembre-se da última. Ao ler isso, ela, pálida, foi contra o marido e disse: o garoto fica. O Walter tenta questionar isso e ela fala: o garoto fica. Ponto final. Isso deixou todo mundo curioso. Todo mundo ficou com a pulga atrás da orelha. Uma pulga não, um elefante atrás da orelha. O que a Petunia sabe que a gente não sabe? Até que nós chegamos em Harry Potter e as Relíquias da Morte e tudo fica esclarecido nas lembranças de Snape. O motivo da raiva, ódio, angústia, tudo
que a Petúnia tinha em relação a Lilian e ao Harry fica claríssimo. A Petúnia ficava vigiando a Lilian e o Snape quando eram pequenos, vigiando as coisas que eles faziam, conversavam, e ela morria de inveja da sua irmã e de toda a atenção que sua irmã tinha por ser uma bruxa. Então, em segredo, a Petúnia enviou uma carta para Hogwarts, endereçada ao Dumbledore, não só pedindo para estudar na escola, para ser aceita em Hogwarts, mas também implorando para ser uma bruxa. O jovem Snape fica até espantado de como um trouxa teria conseguido enviar uma carta para Hogwarts, e aí ele deduziu que haviam bruxos no serviço dos Correios, que viram ali que a carta estava endereçada e logo pegaram ali, por conta do Estatuto de Sigilo em Magia, para acabar não rolando nenhuma exposição, nenhuma suspeita, e o Dumbledore gentilmente respondeu a carta da Petúnia falando que era impossível, que ela não poderia estudar em Hogwarts e que ela não poderia se tornar uma bruxa, mas que com certeza ela iria achar um lugar no mundo dela. Então aqui já fica muito claro por que a Petúnia odiava a magia, por que a Petúnia odiava o Harry, por que a Petúnia odiava a menção do nome de sua irmã. Ela não odiava isso, ela odiava o fato dela não poder ter isso. No dia em que a Lilian foi embarcar pro seu primeiro ano em Hogwarts, a Petúnia estava com seus pais na plataforma 9 3/4 e ela estava meio chorosa, e a Lilian foi abraçar ela para se despedir, dizendo para ela não ficar daquele jeito, que logo ela voltaria. E a Petúnia então responde que era mesmo melhor ela ir para aquela escola de aberrações, que assim as pessoas normais ficariam seguras. E desde o momento em que a Lilian descobriu que era uma bruxa e foi para Hogwarts, a relação com a Petúnia foi ladeira abaixo. A Petúnia nem sequer foi ao casamento da irmã, ela nem sequer conhecia o Harry, ela só conhecia o Harry na noite que ele foi deixado na porta dela. E tudo isso por inveja, porque ela queria ser uma bruxa, porque ela queria fazer parte do mundo da magia. Por isso que ela era tão amargurada, tão hostil, tão raivosa, tão podre. Era tudo ressentimento. E você, sabia que a Petúnia tinha mandado uma carta pro Dumbledore pedindo pra estudar em Hogwarts? Você que só assistiu os filmes provavelmente não sabia. Não sei, talvez soube de alguma forma. Mas é muito interessante ver o motivo de tudo isso, do porquê que a Petúnia tinha toda essa raiva do Harry. É aquele ditado, dá dó da Petúnia? Eu fico com um pouco de pena, mas em você não brilha. Então é isso, meus bruxos. Esse foi mais um episódio do Caldeirão Furado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo. Se você não conhecia o Caldeirão Furado, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações para você receber todos os vídeos, e é sempre muito importante você deixar seu comentário aqui, deixar seu like. Eu quero saber o que você achou do episódio, eu quero que você me conte aqui no campo dos comentários, beleza? Então interaja aqui comigo, que eu sempre leio e tento responder. Eu sempre dou coraçãozinho nos comentários. Se eu dei coraçãozinho é porque eu li, beleza? Nem sempre eu respondo todos, mas se eu dei um coraçãozinho, pode ter certeza que seu comentário foi lido, beleza? Então a gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito, feito.